sobre como aumentar as conversões, né? O David já fez uma bela introdução sobre o tema, passou por vários tópicos ali. E aqui eu queria mostrar um pouco de forma prática como que a Litzer, em conjunto com a Tractor, conseguiu aumentar as taxas de conversões das nossas campanhas de mídia. Primeiro, para a gente ficar na mesma página, né, definir aqui o que é a taxa de conversão, que a gente sempre comenta, nada mais é do que a porcentagem de conversões que você tem no seu site dividida pelo total de visitantes. Então, a gente faz essa conta, nesse exemplo aqui, 120 conversões por 800 visitantes, a gente chega no 15%, né? E aí fica a grande dúvida, né? Como a gente sabe se esse 15% ele é bom ou é ruim? Ele está acima da média ou abaixo da média? Para isso, até a Leads, a gente fez o panorama de geração de leads do Brasil. Então, a gente compilou mais de 63 milhões de acessos que a gente teve dos nossos clientes, em mais de 1.001 sites. A gente fez uma estimativa da média de conversão do Brasil. A gente tem aqui a taxa de conversão por segmento. Então, o David também comentou na fala dele sobre a importância de você ter benchmarks, né, para você saber se você está acima ou abaixo. A gente tem esse benchmark por segmento, por exemplo. Então, imobiliários, a gente sabe que a média de conversão é 2,62, venda de produtos 4%, campeão aqui de taxa de conversão, serviços em 6,67. Então, esse material aqui a gente vai mandar nos comentários também que vocês podem utilizar para ver se o desempenho do seu site está acima ou abaixo até da mediana do Brasil, que a gente mapeou, que deu esse valor de 3,81. Também analisar por canal, né? Ou seja, a taxa de conversão do Google, por exemplo, na nossa média é 3,31%. Faz total sentido, né? Porque, como o David comentou, o usuário está buscando ativamente por uma solução, por algum problema. Então, ele já está mais educado e pronto para converter, ao contrário do Facebook, né? Que é um usuário que está explorando a ferramenta, está na mídia social, e onde a conversão é um pouco menor. E aí, partindo para o case prático que eu trouxe aqui para vocês, o nosso desafio era bem claro, né? A gente lançou uma campanha nova, que era essa aqui, que eu trouxe para vocês o print, aqui no Facebook, que era Os Formulários Estão Morrendo, conheça a tecnologia que otimiza a captação de leads no seu site. Porém, o custo dessa campanha ficou altíssimo, né? Então, a gente fez uma comparação com a média do nosso canal, em que o custo por lead era de R$ 25, e essa nova campanha teve o custo de R$ 58, ou seja, mais que o dobro do nosso custo padrão. E aí a gente mandava esses leads para essa landing page aqui, receba 3 vezes mais leads pelo seu site. E a gente entrou nessa discussão, nessa investigação, né? Por que essa campanha está tão acima da nossa média do canal do Facebook? Como o David comentou, pode ter diversos, né, desafios, né, diversos gargalos. Pode estar no canal, sazonalidade, o criativo, segmentação, algum erro até no seu site, velocidade, landing page. Então, existem várias variáveis que podem, né, causar esse aumento do custo por lead. Então, a campanha está com uma performance ruim. Sobre o tempo de carregamento, um dado interessante que eu trouxe é que uma melhora de 0,1 segundos na velocidade do seu site mobile pode aumentar a taxa de conversão. Então, um dado que às vezes a gente acaba passando, né, não se importando muito com a velocidade do site, a gente pode ver aqui com o dado da Supersonic, que em sites de varejo, por exemplo, essa melhora de 0,1 aumenta em 8% a taxa de conversão, e até em sites de viagem aqui chegando a 10%. Então, prestar atenção na velocidade do site é algo bem importante. A gente também verificou esse mapeamento também, estava ok a nossa velocidade do site. E o grande alerta que a gente teve foi na taxa de conversão, né? Então, a média do nosso canal de taxa de conversão era 9,5. E a dessa campanha em específico que a gente analisou estava 2,39. Então, em conjunto com a Tractor, a gente conseguiu analisar isso e ver que o problema realmente estava na landing page, ou seja, estava nessa jornada do cliente. E a gente mapeou também que a maioria dos acessos era mobile, então as otimizações que a gente vai fazer aqui nesse caso são para mobile, são nos dispositivos móveis, que é o principal canal de acesso ao nosso site. A gente fez algumas verificações, então o tamanho do copy, ou seja, aqui o texto não está muito grande, ter uma call to action na primeira dobra, ou seja, um botão de conversão aqui na primeira dobra do site também estava ok, uma imagem otimizada para o mobile, a velocidade estava ok. Então, a gente foi fazendo os checklists todos e viu que estava tudo certo. Porém, aí entra o tópico que eu queria comentar com vocês sobre jornada, né? Então, analisando aqui o nosso anúncio, a gente tem: os formulários estão morrendo, conheça a tecnologia que otimiza a captação de leads no seu site. Ele vai para a SLP, que fala sobre esse aumento de geração de leads, e aqui embaixo a gente tem o chatbot interativo para gerar e qualificar leads de forma automática. Ou seja, essa é a jornada. Então, é interessante ver a mídia paga, né, como uma história. Então, primeiro eu apresentei esse anúncio para esse cliente, ele clicou,
depois ele foi para essa página, depois ele viu esse botão, depois o botão ele foi para uma outra área do meu site. Então, entender essa jornada para saber quais são os pontos de fricção, quais são todos os pontos de contato que você está tendo com ele e se está fazendo sentido essa jornada, né? Nesse caso, a nossa jornada não estava fazendo muito sentido porque essa taxa de conversão estava muito baixa, ou seja, 2,39. Já nessa outra landing page que a gente tinha com outro anúncio, a mesma página convertia 9,55%. Ou seja, esse meu anúncio ele comunicava que a Leads era uma nova ferramenta para gerar leads em seu site. E aqui ele cai em uma landing page específica falando receba 3 vezes mais leads pelo seu site. Ou seja, vocês entendem como essa landing page está fazendo muito mais sentido com o anúncio que eu estou apresentando para ele. Ou seja, essa jornada está fazendo muito mais sentido para o usuário e por isso essa taxa estava muito maior aqui nesse caso. Ou seja, qual que foi a nossa solução? Refazer essa landing page. Ou seja, a gente usou a mesma base dela, a gente não fez grandes alterações mirabolantes aqui, a gente manteve até o mesmo copy, receba 3 vezes mais leads pelo seu site, porém aqui a gente faz um gancho com o formulário de contato, né? Diga adeus ao formulário de contato e otimiza sua captação de leads. E ao decorrer dessa página, a gente vai educando esse cara sobre o formulário, ou seja, o formulário não chama a atenção do seu visitante, muitas perguntas fazem o visitante desistir, e poucas perguntas geram leads desqualificados. Ou seja, depois de tudo isso, depois de fazer o gancho com o anúncio que ele viu que era sobre formulários, faço toda uma introdução e aí sim eu falo sobre o chatbot. Então, essa jornada, entender os momentos de educação desse usuário, entender a intenção do porquê ele clicou, foi essencial para a gente conseguir otimizar essa landing page. E aqui a gente tem um pouco dos resultados, né? A gente analisou uma semana de dados depois que a gente mudou essa página, a gente conseguiu aumentar em 11 para 11% a nossa taxa de conversão aqui dessa campanha, né? Então aqui a gente traz, né, um case aí que a gente construiu, que sem pensar na jornada, sem pensar toda essa história, todos esses momentos, a nossa conversão ficou em 2,39, gerando 86 leads, e esse custo por lead de R$ 58. Agora, pensando nessa jornada, a gente consegue aumentar a taxa de conversão, e isso reflete diretamente nos nossos resultados e no nosso custo, ou seja, 294 leads por um custo muito menor, pensando aqui no investimento de R$ 5.000. Então, todos esses leads aqui são muito mais leads para o seu time comercial, e pensando que você tem uma taxa ali de conversão em vendas de 30%, com certeza você vai ter mais vendas através dessa campanha por um custo muito mais baixo. Beleza? Esse é um pouco um dos pontos sobre como otimizar a taxa de conversão. E para fechar, a gente vai aqui sobre a pauta de gerenciamento e acompanhamento de resultados, né? Ou seja, para fazer tudo isso que o David comentou, que eu trouxe aqui, a gente precisa de pessoas, né? E para isso, a gente primeiro tem o tópico de, beleza, eu tenho um time aqui que está olhando para o meu gerenciador de anúncio e está criando minhas campanhas. Porém, isso é o bastante, né? Então, a gente vê aqui que tem vários dados sobre quantas pessoas clicaram, qual é a taxa de CTR, qual foi o valor gastos, alcance, cliques, eu posso olhar curtidas, comentários, então tem várias métricas aqui que eu posso analisar no meu gerenciador de anúncio. Porém, a dica que eu trago aqui de alguns anos investindo em mídia paga é que a gente deve fechar esse gerenciador de anúncio e focar no nosso funil. Ou seja, todos esses dados aqui eles são interessantes, porém você tem que ter um objetivo para analisar eles. E não levar em conta que a gente aumentar um dado, por exemplo, como o CTR, ou cliques, ou o CPC, a gente está fazendo bom resultado. Então, o grande foco tem que ser no seu funil. E aqui é um dos funis que a gente analisa com a Tractor aqui dentro da Litzer, que é o funil de acessos até a assinatura de um plano. Ou seja, qual que é o foco aqui? A gente analisar o investimento que eu fiz, por exemplo, no Facebook Ads, entender quantos acessos eu trouxe e qual a conversão dele. Depois desses mesmos leads que acessaram o site, quantos criaram um bot? Quantos implementaram a minha solução? Quantos realmente assinaram? Segmentar, então, por canal, ou seja, qual é esse funil do Facebook? Qual é o mesmo funil comparando com o LinkedIn? Qual é o resultado desse funil com o Google? Então, fazer essas comparações para realmente eu entender se as mídias estão performando bem. Analisar por campanha, ou seja, qual das campanhas do Facebook estão trazendo mais resultados em implementações, criativos, landing pages, ou seja, eu posso ter uma campanha que tem um custo por clique muito alto, porém ela está me trazendo um maior número de implementações. Então, me basear numa métrica que está no gerenciador de anúncio nem sempre vai trazer o melhor resultado em vendas para a minha empresa, que no fim das contas é o que a gente está focando, né? Em aumento de resultado
e não apenas nas métricas iniciais ali de performance. E por último, o último tópico que eu trago aqui, né, agência é o time interno, né? Então, como eu disse, a gente precisa de pessoas para fazer toda essa operação girar. Nesses dois casos não existe uma resposta certa ou errada, porém existem algumas visões pessoais aqui que eu trouxe, que é bons profissionais, ou seja, de qualquer forma, com uma agência ou com um time interno, você vai precisar de bons profissionais operando essa mídia paga. Então, a questão dos bons profissionais, eu trago muito sobre essa visão do foco no funil. Ou seja, tenha uma pessoa que não fique prestando apenas em métricas superficiais e de topo de funil, que entenda do seu negócio e saiba como analisar quais campanhas estão realmente trazendo resultados. E conhecimento no seu segmento. Então, um dos objetivos que a gente escolheu a Tractor como agência foi porque eles demonstraram grande conhecimento no segmento de software, né? Então, a gente sabe que fazer o marketing de uma imobiliária é totalmente diferente de fazer o marketing de uma empresa, por exemplo, de jurídica. Então, entender o segmento, entender as nuances de cada segmento faz muita diferença para um bom resultado no final dos meses. E por último aqui, sobre a agência e o time interno, varia muito sobre o seu volume de investimento. Ou seja, vamos imaginar o cenário em que você investe R$ 5.000 por mês em mídia paga. Para você ter um time completo de mídia na sua empresa, você vai precisar de um gestor de tráfego, um designer e uma pessoa de copywriting. Esse valor de investimento vai ser muito superior ao teu valor de investimento na mídia. Ou seja, vamos imaginar que esse time saia 25 mil e você investe 5 mil em mídia paga, não vale a pena você internalizar esse time. Vale muito mais a pena você aumentar seu investimento em mídia, contratar uma agência para que você tenha mais dinheiro e mais verba para aprender e gerar aprendizado para o Pixel, como o David comentou. E velocidade, né? Um dos grandes fatores da gente ter escolhido a Tractor é pelo fator de ganho de velocidade. Então, por exemplo, uma das demandas que a gente tinha era implementar a API de conversões no Facebook Ads. Porém, a gente não tinha uma pessoa do time da Litzer que tivesse esse conhecimento. Então, a gente entrou em contato com a Tractor. Em 2 semanas depois, a gente conseguiu ter uma pessoa do time deles que ajudou tecnicamente o nosso time a realizar essa implementação. Então, a agência traz muito mais velocidade de assertividade e essa demanda. Então, por exemplo, no mês que vem eu posso ter uma outra demanda que é uma produção de vídeo. Eu consigo acionar a agência para que eles disponibilizem uma pessoa para o nosso time para que a gente possa fazer esses anúncios. Então, essa questão de velocidade, de time completo, varia muito de empresa para empresa, para caso a caso, porém, foi uma das nossas motivações para escolher uma agência e não um time interno. Beleza? Era isso então, pessoal. Agora a gente deixa aí aberto a perguntas, caso alguém tenha alguma. E muito obrigado pela presença de todos aqui.